Oi gente, bem-vindos de volta aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode tirar fotos incríveis apenas utilizando o seu celular. Então, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, fica no vídeo até o final, que eu vou te dar dicas valiosas aqui com uma surpresa no final do vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, meu nome é Juliana, eu tenho esse canal Ju Por Aí, onde eu falo principalmente das minhas viagens, né, compartilho as minhas experiências, mas também falo de outros assuntos. Se você não sabe, acho que até o pessoal aqui do canal mesmo não sabe dessa curiosidade. Eu sou fotógrafa, né, formada, trabalhei muitos anos com fotografia. Hoje em dia não trabalho mais profissionalmente com isso, mas ainda mantenho como hobby, né? Então, no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas baseadas em tudo que eu já aprendi aí no ramo da fotografia. E, antes que vocês me perguntem, eu estou segurando 2 microfones. Vou explicar rapidamente pra gente não perder tempo aqui nesse vídeo. O meu Media Mod aqui da GoPro deu um problema, então ele tá gravando só um lado. E aí eu tô usando esses 2 microfones pra eu conseguir gravar os 2 lados e não ficar estranho aí pra galera que assiste vídeo no fone, tá? É por isso. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho pra falar aqui pra vocês é sobre a iluminação. Então, a iluminação, ela sempre vai ser o ponto-chave ali que vocês vão procurar pra tentar fazer boas fotos. Então, eu tendo a gostar muito da luz natural, né? A luz natural pra mim é a melhor possível pra fazer qualquer foto. Mas algumas vezes, né, pode ser que não seja possível. Nesse momento, por exemplo, são quase 11 horas da noite, então eu tô com a ring light aqui do lado, pra conseguir ficar uma imagem ok aí, né, pra vocês me assistirem. Mas sempre que tiver como, priorizem a iluminação natural, tá? Na luz a gente tem o quê? A luz natural pela manhã, né, logo de manhãzinha, é uma luz linda. E a luz ali do final da tarde também tá no meu top aí de preferidas. Então, adoro explorar bastante esses 2 horários. Acho que são 2 horários ótimos e é o que a gente chama de luz suave, né? Então, é uma iluminação bacana. E aí, você também sempre vai tentar posicionar, né, o seu elemento, né? Seja uma pessoa. Se você estiver fazendo foto de paisagem, não tem como, né? Mas se você estiver fazendo uma foto de uma pessoa, sempre posicionar ela numa posição que a iluminação natural, né, o sol, ela não produza aquelas sombras muito fortes, né, no rosto e tudo mais, que seja aquela iluminação com sombras mais suaves. Então, foto lá pelo horário do almoço, proibidas, tá? Brincadeira, proibida não, mas, né, tenta arrumar se a única possibilidade for a foto no horário do almoço, né, tomar cuidado ali com os elementos, porque é uma luz bem dura, então é a luz que a gente normalmente não recomenda fotografar. E sempre que você estiver em algum ambiente fechado, prioriza, né, os locais perto de janela. Então, se você for num restaurante, alguma coisa assim, se tiver algum local perto das janelas, é o melhor local para você ficar, porque você prioriza a iluminação vinda da janela. A segunda dica é sobre composição. E aí aqui eu vou falar um pouquinho da regra dos terços, né, que a gente fala. Imagina que uma grade, eu vou tentar colocar aí na tela, e a gente sempre é ensinado, né, que a gente tem que colocar as coisas importantes nesses pontos, né, nessas interseções. Então, é como faz a fotografia, ela ficar mais harmônica, né, são inserindo o ponto de atenção, né, entre essas interseções. E dá pra você ativar essa grade no celular. Eu vou deixar um vídeo passando aqui do lado, como ativa no iPhone. Mas se você tiver um outro celular, é só pesquisar. Acredito que todos eles tenham essa opção de ativar a grade. E é uma coisa que ajuda bastante quando você vai fazer a foto pelo celular. Um outro ponto que eu também adoro dar de dica é você tentar utilizar alguns ângulos diferentes, né? Então, fotos de cima pra baixo, lateral, né? A altura dos olhos. Pode criar ali um efeito super interessante na sua foto. E aqui eu vou deixar até uma dica extra. Muitas vezes eu faço foto assim, né?
utilizando o próprio celular de ponta cabeça. Depois vocês testam e vocês me falem. Tem fotos que ficam bem interessantes. E muitas vezes, né, eu faço algumas fotos num estilo bem diferente. A pessoa, de repente, tá numa parede. E aí eu vou e coloco o celular bem encostadinho, assim, na parede. Fica um efeito bem legal. Então, usem e abusem da criatividade quando estiverem fazendo fotos. E um outro ponto ainda sobre composição. Você pode utilizar elementos que já estejam na sua cena para tentar criar alguns pedaços ali da imagem que fiquem interessantes, né? Então, se tem alguma árvore próxima, né? Dá uma olhada nos ângulos ali da árvore, que dá pra fazer bastante coisa legal. E aí, o terceiro é enquadramento e foco, né? E aí, sobre enquadramento, vamos falar um pouquinho sobre olhar ao redor da foto que você tá tirando, né? Então, assim, muitas vezes a gente tira foto com lata de lixo aparecendo, pessoas passando, né? E dependendo, pode ser o que você queira mostrar, mas às vezes não. E às vezes, assim, só depois que a gente tá olhando a foto, a gente vê que tem uma lixeira enorme atrás, que, enfim, dava pra você ter mudado um pouquinho de posição e tirado, né, aquele ambiente do fundo, né? Então, assim, olhe tudo, né? Às vezes até detalhes bestas, assim, acabam passando batido na hora, e depois que a gente vai reparar, tipo, um celular no bolso, aí fica aquele volume no bolso, fica feio. Dependendo da roupa ali, às vezes o relógio atrapalha também, enfim, tem N coisas que a gente pode olhar aqui, e é muito de treinar o olhar mesmo, porque no início muitas coisas vão passar batido, mas aí depois você vai acostumando, né? Vai pegando o jeito do que você precisa olhar para fazer essa foto. E com relação ao foco, sempre que vocês forem fotografar, principalmente pessoas, né, mas também animais, algum local específico, coloca o dedo na tela para você focar exatamente naquele objeto. Esse é um erro que eu vejo muita gente cometendo, muita gente nem sabe dessa opção, né? Mas o ideal é sempre na tela do celular você clicar exatamente aonde você quer focar, porque muitas vezes quando você tira a foto, né, do celular e não faz isso, ele foca em outros pontos, e aí quando você aumenta bastante a imagem, você vê que o foco mesmo, ele não tá exatamente no rosto ou no local, né? Ele tá ali de repente em algum ponto um pouco mais para baixo, mais para cima, ou no meio mesmo. E às vezes o objeto ele não tá centralizado ali no meio. Então, cara, isso é uma dica besta, sim, mas que a maioria das pessoas não faz. Eu recomendo muito que vocês comecem a utilizar a partir de agora. E bom, antes de ir pra dica 4, eu já quero aproveitar pra te falar que se você estiver gostando desse conteúdo, não esquece de se inscrever e curtir esse vídeo, que me ajuda bastante, né? Meu canal ainda é pequeno, ainda tô crescendo aqui, então vai me ajudar bastante se você puder fazer isso. E se até o final do vídeo você não gostar das próximas dicas, você tira a curtida e tá tudo certo, tá? Então, bora pra dica 4. A dica 4 é fazer a edição da foto, né? Então, muita gente pensa que é só, né, tirar foto, postar, mostrar pra quem tiver que mostrar. Mas uma dica que eu dou é você aprender a fazer uma edição básica no celular, tá? E aqui eu não tô falando de tirar elemento, né, de mudar, de fazer uma super edição, de tirar espinha, de mudar ali as pessoas da cena, não. Eu tô falando de uma edição realmente básica. Peraí que a luz tá caindo aqui. Fazer uma edição básica só pra mexer ali um pouquinho na luz, na exposição, alguns detalhezinhos que vão fazer a diferença na sua foto. E aí um programa que eu sempre indico é o Lightroom. Ele tem a versão dele no celular, dá pra ser utilizada. O aplicativo que eu sempre uso. E de verdade, assim, é edição simples, só pra garantir que você tá ali com o máximo da sua foto que você, né, tirou. E aí no ponto 5 eu vou trazer aqui pra vocês erros comuns que as pessoas cometem na hora de fazer fotos com o celular.
E a primeira coisa que eu vou falar é sobre tirar foto com a lente suja. Gente, isso aqui é um detalhe muito pequeno, mas que faz toda a diferença. Toda vez que você for tirar foto com o celular, limpa as lentes do celular. Na maioria das vezes ela tá um pouquinho embaçada. Às vezes não dá pra reparar quando você olha assim a foto, tipo, parece ok. Mas o celular fica muitas vezes no bolso, na bolsa. Então é normal a lente não estar 100% limpinha, né? Por mais que pareça, né? Quando você abre ali o aplicativo da foto, não vai parecer que tá com sujeira nem nada. Mas quando você limpa, na maioria das vezes você vê que faz uma grande diferença. Então não se esqueçam de limpar a lente antes de fazer as fotos. O ponto 2 é evitar ao máximo dar zoom nas suas fotos. Então, sempre que possível, se aproxima do local e evita o zoom, porque o zoom ele tira a qualidade das fotos. Então, sempre que for possível, né, tenta chegar o mais perto possível ou faz a foto de longe mesmo, a depender do que né, vai ficar interessante de toda forma e ajuda bastante a manter a qualidade da sua foto. E o 3, e não menos importante, dos erros comuns é evitar fotos tremidas. Então, assim, usa sempre as duas mãos para fazer uma foto. Se for uma foto à noite, né, então vai precisar ali de uma iluminação maior, né? O celular vai ficar mais tempo capturando aquela foto, principalmente se o seu celular tem aquela função de foto noturna. Coloca o celular em alguma superfície fixa. E coloca aquele temporizador. E aí você coloca um temporizador, escolhe lá o tempo e deixa a sua foto, né, ser tirada sem que você, né, corra o risco de tremer ali a mão. Às vezes, inclusive, parece que a foto tá focada, mas quando você aumenta, você vê que ela não tá com aquela nitidez, sabe? Que acabou que você tremeu ali um pouco, não dá pra reparar. Mas quando você aumenta um pouquinho, dá pra ver que ela não tá com essa qualidade. E aí, se você gostou de todas essas dicas, eu criei um e-book completo que tem não só essas dicas, mas muitas outras. E muitas dicas também extras que eu utilizo, né? E dicas mais aprofundadas, enfim, que eu chamo de Desvendando a Fotografia com o Celular, onde eu passo muitos insights e muitas informações importantes para você. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de comprar esse e-book. Eu vou deixar o link aqui na descrição, também no primeiro comentário fixado. Ele tá num valorzinho bem especial, bem baixo, para tudo que eu escrevi e coloquei lá dentro. E eu espero muito que você goste. Então, se você quiser dar uma olhada, né, em quais são os capítulos, né, as coisas que eu falei lá dentro, clica no link aqui da descrição que você vai ver tudo o que vem esse e-book. E eu tô pensando também em criar em breve alguma aula, alguma coisa assim, pra gente se conhecer melhor. Então, fica ligado aí que provavelmente vai vir novidades por aí. E aí, se você chegou aqui até agora, eu tenho uma surpresinha pra você. Eu vou deixar também um cupom de desconto. Então, eu vou pensar ainda na validade dele, mas provavelmente 1 mês aí de validade para quem estiver vendo esse vídeo e colocar o cupom de desconto para comprar o e-book. Segredo nosso, hein? Bom, então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e que as dicas tenham ajudado, né, você a fazer fotos melhores. Deixa nos comentários aqui o que você achou e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!